Olá pessoal, resolvendo as questões de direito administrativo do 43º Exame Nacional da OAB, Exame Unificado, prova azul, questão fácil, mas perigosa, na tela. Então estamos no 43º Exame de Ordem Unificado, prova azul. Questão 32. Tertuliano vem acumulando ilicitamente 2 cargos públicos em autarquias federais diferentes. Ao detectar tal situação, após os devidos trâmites, a autoridade competente notificou o servidor para que ele optasse pelo cargo em que pretendia permanecer. Em decorrência da omissão de Tertuliano em realizar a aludida escolha, foi publicada a portaria atinente à instauração do processo administrativo disciplinar de acumulação legal de cargos. Tertuliano procurou você como advogado para saber das peculiaridades do andamento desse procedimento. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa que indica corretamente sua orientação. Meus amigos, essa questão é uma questão fácil. Mas por que ela é perigosa? Ela é perigosa porque ela se refere a uma norma da Lei Federal 8.112. E a Lei 8.112 é uma lei que só vale para a União, para os servidores da União. Então, quando a questão fala, Tertuliano possui 2 cargos na administração federal. Por isso que atrai a 8.112. Porque se a questão fosse, Tertuliano ocupa 2 cargos na administração pública do estado de Minas Gerais, por exemplo. Aí eu não vou ter essa resposta da questão. Então a questão ela deixa claro, estamos falando do PAD no âmbito da lei federal. Isso é perigoso. E uma questão fácil, mas cruel, porque a pessoa não estuda especificamente a 8.112. Né? Ela estuda as normas constitucionais relativas aos agentes públicos. Mas a questão perguntou a 8.112, que é uma lei federal. Mas perguntou uma coisa que é muito famosa, é muito comum. Todo mundo sabe dessa regra. Então, como é uma regra comum, fica mais fácil resolver. Comum no sentido de muito famosa, muito comentada, porque ela é diferente. Mas se você ponderar que é uma norma específica da lei federal, a questão fica difícil. Mas se você lembrar que é uma questão de um assunto que todo mundo fala sobre ele, porque ele é peculiar, fica fácil. Professor, a questão trata de procedimento administrativo disciplinar, PAD, que é o procedimento administrativo para punir o servidor que viola o estatuto funcional, a lei do servidor. Só que a 8.112 prevê um procedimento administrativo especial, ou seja, sumário, diferente. Então, há um PAD comum e há um PAD especial. O PAD comum a gente chama de ordinário, e o PAD especial, ele tem um procedimento sumário, porque ele é mais rápido. E o procedimento sumário, ele é para, entre outras coisas, acumulação ilegal de cargos públicos. Então a questão trata sobre um PAD cujo procedimento é especial, porque é sumário, que abrange 3 hipóteses. Uma delas é a acumulação ilegal de cargos. E está no artigo 133 da Lei 8.112. Procedimento administrativo disciplinar sob o rito sumário por acumulação de cargos. E o artigo 133, parágrafo 5º, vai falar o seguinte, que se o servidor, até o último dia, para o prazo de apresentar defesa no PAD, optar por um dos cargos, termina o PAD. Então, Barney, ou melhor, Tertuliano, tem um cargo numa autarquia federal em outra. Instaurou o procedimento. Se até o último dia da defesa prévia, prazo para apresentar a defesa, ele fala assim, escolho o cargo da autarquia 1. Automaticamente a administração recebe a defesa e presume a boa-fé do servidor em fazer opção por um dos cargos.
Então, se até o prazo final da defesa prévia o servidor aparece e fala, ó, eu tô acumulando mesmo, mas eu quero ficar aqui, presume a boa-fé do servidor e ele, ao falar isso, declarou sua opção. E quanto ao cargo que ele diz que não queria, considera-se pedido de exoneração e está resolvido. Tertuliano pode ir embora para sua casa, não vai ter nada, o senhor, no prazo de defesa, optou por um, consequentemente, presumindo sua boa-fé e sua intenção em ser exonerado do cargo. Resolvido. Mas para isso acontecer, o servidor deve fazer a opção até o último dia para apresentar a defesa no PAD. Passou o prazo de defesa, presume má fé. E ele vai perder os dois. Que é a acumulação ilegal, na tela. Diante da situação hipotética, assinale a afirmativa que indica corretamente sua orientação. Letra A. A análise do caso deverá ser feita por uma comissão processante composta por 3 servidores estáveis, cujo presidente deverá ser ocupante de cargo superior ou do mesmo nível tertuliano. Errado. Isso é para o procedimento ordinário. É para o PAD no procedimento ordinário. Está errado. A comissão processante, caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé do tertuliano, deverá indicar o cargo que será sujeito a pena de demissão. Errado. Quem vai fazer a opção é o tertuliano. Letra C. Faltou a letra C aqui, pessoal. A notificação para que tertuliano realize a opção por um dos cargos vai contra a lei, pois ele deve ser demitido de ambos os cargos ilicitamente acumulados, após devido processo legal. Errado. A lei diz que ele tem direito de optar. Letra D. A opção de tertuliano por um dos cargos até o último dia da defesa. Vou ler de novo. Letra D. A opção de tertuliano por um dos cargos até o último dia do prazo para a defesa configura sua boa-fé, hipótese que se converterá automaticamente em pedido de exoneração de um dos cargos. Resposta correta. Comigo. Artigo 133 da Lei 8.112, o procedimento administrativo disciplinar sobre o rito sumário para acumulação de cargos. Tem as várias hipóteses, as várias regrinhas, e uma delas é a letra D. Tertuliano tem até o último dia da defesa para dizer se deseja optar por um. Se optar por um, presume boa-fé, está resolvido. Em relação ao que não optou, exoneração, o procedimento terminou. Passou o prazo, má-fé perde os dois. Gostou? Comenta, compartilhe e nos acompanhe. E se inscreva no canal. Até lá.